nós contratamos mais de 14.100 médicos, muito mais. Deu uns 14.462, se eu não me engano. Isso significa uma cobertura para 50 milhões de pessoas que não tinham. Além disso, eu acredito que uma coisa importante que nós fizemos foi o SAMU. Com o SAMU, nós levamos para o Brasil 149 milhões e 900 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, são atendidos pelo SAMU. Uma coisa me chama a atenção. Minas Gerais é um estado com baixíssima cobertura de SAMU. 28% apenas do estado tem cobertura de SAMU. Isso não é usual no Brasil, porque nós hoje atendemos, como eu disse, praticamente 150 milhões de pessoas. Aqui, por exemplo, Divinópolis, que é uma cidade significativa, não tem SAMU. Me estarrece o fato de que depois de 12 anos que o SAMU foi até introduzido ou reintroduzido pelo governo federal, lá no início do primeiro governo Lula, sendo a pessoa, o gestor que introduziu o atual ministro da Saúde, o Chioro. Me espanta que um estado como Minas Gerais, que precisa de ter uma estrutura de SAMU, porque o SAMU é integrador, o SAMU leva do posto de saúde para uma UPA, ou da casa do paciente para uma UPA, ou da casa do paciente, ou da rua, porque muitas vezes a pessoa acidentada, para um hospital. O SAMU é uma rede importantíssima. Ele, inclusive, tem central associada a ele, porque a central dirige para onde, para que hospital você vai mandar o paciente. Então, a mim estarrece esse fato. E eu queria dizer que, além disso, uma outra coisa que nós fizemos, que eu considero muito importante, apesar do candidato adversário ignorar, foi o fato de que nós, hoje, somos um dos poucos países do mundo em que as pessoas têm acesso a alguns remédios gratuitamente na rede que tem farmácia popular. São mais de 20 milhões de brasileiros que hoje têm acesso a esses remédios. Geralmente são pessoas mais velhas ou crianças. Por quê? Nós damos de graça os seguintes remédios: hipertensão e diabetes. Por que é dado de graça? Porque tanto hipertensão quanto diabetes são doenças crônicas. Se você não tratar, sistematicamente, diariamente, a pessoa descompensa. E é muito mais caro depois do tratamento dela, e ela tem o risco de perder a qualidade de vida, inclusive a própria vida. Isso evita custos hospitalares elevados e garante para essas pessoas, geralmente pessoas ou aposentadas ou com mais idade, garante uma vida estável, porque se medicar, se tiver uma alimentação adequada, se fizer exercício físico, a pessoa tem uma condição de vida melhor. Ao mesmo tempo, nós também damos para asma, para criança. Então, essa é uma coisa das que eu mais me orgulho. Orgulho porque no mundo, poucos países têm uma política como essa. Bom, mas tem muita coisa a fazer ainda na saúde, eu tenho consciência disso. Mas eu tenho a credibilidade de dizer que quando nós pudemos, nós fizemos e estamos fazendo. E a minha proposta de criar um programa Mais Especialidades está justamente nesse caminho de resolução desse que é considerado pela população brasileira um dos maiores problemas. Como? Através do programa Mais Especialidades. Por que o Mais Especialidades? Porque você precisa garantir a atenção básica. Com a atenção básica, você resolve 80% dos problemas de saúde de uma população. Mas daí para frente, você precisa e necessita do Mais Especialidades. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas com tempo de demora muito grande, esperando na fila, marcando consulta para daí a meses,
Então, o que seria mais especialidade? Seria você construir uma rede de centros de atendimento de especialidades. Não é só do setor público. Você tem de combinar as estruturas do setor público. Aqui, por exemplo, o Pimentel, o governador eleito, prometeu 77 centros de especialidades. Você vai conjugar esses 137 centros de especialidades do setor público com consultórios privados, com clínicas privadas, com laboratórios privados, com centros de radioimagem privados e filantrópicos. Você vai montar uma rede e, com isso, garantir o atendimento à população. Por que a minha proposta é credível? Porque nós resolvemos, num tempo bastante curto, nós resolvemos um problema gravíssimo, que é o da atenção básica da inexistência de médicos. O Brasil tinha uma das menores coberturas de médicos. Tinha 1,8 médico por 1.000 habitantes, quando os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, têm em torno de 3 por 1.000 habitantes. 3,2 precisamente. Eu acredito que a minha proposta é credível, porque nós investimos o que pudemos na saúde. Agora, eu quero fazer uma observação a respeito, estou em Minas Gerais, a respeito do que aconteceu aqui com a saúde. E não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais assinou um termo de ajustamento de gestão com o governo tucano em Minas. Porque no período do ex-governador Aécio Neves e do último governador, eles não cumpriram o mínimo constitucional. E segundo o próprio tribunal, há um déficit não investido em saúde, ou seja, há uma ausência de investimento em saúde de 7,8 bilhões nesse período. É impressionante esse fato. Então, qual é a credibilidade do meu adversário para dizer que vai, de fato, investir em saúde, se quando pôde, não fez? A pergunta é, por que faria? Se, ao poder investir em saúde, não fez. E eu deixo aqui também o meu estarrecimento com o fato do programa que o governo federal financia, que é o SAMU, é parceria com os municípios e com o Estado, que o Estado de Minas Gerais deixou os municípios sem parceria e, portanto, sem SAMU. E a prova, ou a contraprova, é que o resto do Brasil investiu, porque senão nós não teríamos a cobertura de 150 milhões de pessoas na área do atendimento de urgência, que são todas as viaturas do SAMU e o sistema de central de reservas, para garantir que a pessoa que tenha necessidade, por exemplo, que sofreu um acidente, possa prontamente ser atendida no hospital que se sabe, além de ser o mais próximo, tem a vaga garantida. Presidente, o ex-ministro Miguel Rosseto, da sua campanha, declarou que considera os vazamentos do caso da Petrobras uma gravíssima tentativa de manipular a eleição. Por outro lado, o noticiário já traz que nomes cada vez mais próximos ao PT, quer dizer, o Facari, o PMDBista Sérgio Machado, também citados pelo depoente, e também o candidato do PT, que é o Lindbergh, né? Eu pergunto à senhora, trata-se de uma tentativa de manipular a eleição ou trata-se efetivamente de denúncia grave? Cristina, eu acho que qualquer denúncia tem de ser apurada. Doa quem doer, apure-se tudo e sempre. Ninguém está livre de ser investigado. Ao contrário do que acontecia antes, quando ou se engavetava ou não se investigava. O que eu considero, Cristina, é o seguinte: nós temos aqui nesse processo, e eu estou falando isso porque eu pedi as informações, fiz um ofício para a Polícia Federal, fiz outro para o Ministério Público, né, e outro, o ministro da Justiça encaminhou ao juiz responsável do Supremo. Nós pedimos o quê? Solicitamos as informações. Por quê?
eu quero saber todos os envolvidos e não quero vazamento seletivo. Vazamento seletivo durante campanha eleitoral tem uma característica eleitoreira. Nós sabemos que as provas, o quê? Vou explicar o meu raciocínio. Se é verdade que o Ministério Público, né, no uso das suas atribuições legais, recorreu à delação premiada, se é verdade que a delação premiada foi assinada, ela só vai ser assinada e reconhecida se as pessoas que denunciam mostrarem provas. Então, a delação premiada, ela tem provas, o que é crucial para qualquer investigação. Por quê? O que você quer numa investigação? Você quer só fazer a denúncia pública? Não, você quer fazer a denúncia pública e, além disso, punir. Porque se você não punir, se caracterizar a impunidade, ocorre o seguinte: se faz toda a investigação, aí não se pune, e aí fica tudo por isso mesmo. E aí o ciclo da corrupção e do corrupto e dos corruptores se repete infindavelmente. O que eu considero incorreto é que as provas e as denúncias não estão sendo encaminhadas direito nessa fase. Para se divulgar, divulga-se tudo, nós vamos ver todos os envolvidos, para que logo depois da eleição a gente não tenha surpresa de ver que denunciantes da véspera eleitoral são parte da denúncia depois da eleição. Ou não se manipula esse processo e se abre todas as informações, ou se usa com grande prejuízo da democracia brasileira esse processo. Agora, eu quero deixar uma coisa clara: eu sou a favor de doa a quem doer. As pessoas têm de responder pelo que fazem, seja de que partido seja ligado a quem, tem de explicar as coisas. Não vejo por que não. Acho que isso faz parte do processo. Agora, que se faça então uma divulgação ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. E que se não se esconda, porque no passado, como é que era? Vamos olhar como é que era no passado. Vamos ver quem foi o último diretor-geral da Polícia Federal no período tucano. Um filiado ao PSDB. O candidato adversário fala sempre em aparelhamento da máquina. Não há maior aparelhamento da máquina do que colocar na direção geral da Polícia Federal um filiado de um partido político. A pessoa que vai para certos cargos, ela não pode ter filiação partidária. Eu concordo com isso. Tem de evitar isso. Porque a Polícia Federal é muito delicada. Ela não pode investigar os inimigos e premiar os amigos. Ela tem de investigar todos, seja quem seja a pessoa. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa também sobre aparelhamento. Eu nunca virei vice-presidente da Caixa Econômica Federal aos 25 anos de idade. Todos os cargos que tive foram pelos meus méritos e não por indicação de ninguém. Presidente, a senhora acha que isso parte da Polícia Federal para prejudicar a candidatura da senhora? Não, a Polícia Federal não está fazendo vazamento nenhum. Eu quero dizer o seguinte: acho que é claro que não foi a Polícia Federal que está fazendo vazamento. Inclusive, queria até dizer o seguinte: tem de ter muito cuidado com alguns vazamentos, porque dependendo de como você o faz, você compromete a prova e, portanto, compromete a punição. Eu quero te dizer, não tem envolvidos nomeados na Petrobras nenhum. E os que foram nomeados serão chamados a dar explicação. Agora, tem uma situação dificílima. Por que você acha que eu pedi para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para o Supremo me dar os nomes? Sabe por quê? Porque um presidente tem de ter uma responsabilidade, além de investigar e punir quem quer que seja, respeitar um dos direitos constitucionais fundamentais, o direito de defesa e da justiça.
Eu não posso condenar ninguém sem prova. E não farei, eu não tomarei esse tipo de medida demagógica pré-eleitoral. Eu demito quem tem culpa. Eu não posso demitir quem não tem. Então, eu pedi as informações para saber qual é a medida que eu, Presidenta da República, informada pelas autoridades competentes que estão claramente delimitadas na legislação brasileira, seja na Constituição, seja nas leis ordinárias, enfim, que são a investigação, Polícia Federal, o processo de formação da denúncia, Ministério Público, e o juiz, que é o fórum. Por quê? Porque, segundo consta, pelo menos que a gente vê na imprensa, porque tudo consta, a gente não sabe, tem horas que é o seguinte, eu ouvi dizer que, segundo eu ouvi dizer que, mas não tem prova, então tem de ter prova. Ninguém, nem a senhora, nem eu, nem ele, nem ela, nenhum de nós pode ser condenado nesse país sem prova. Todos são iguais perante a lei. Eu tenho de ter prova. Eu não vacilo diante de prova e diante de clara, peço explicação. Mesmo quando há indício, eu peço explicação e começo a olhar. Agora, o que eu acho grave, o que eu acho gravíssimo, é isto não ter um procedimento dentro do ritual que está em vigência, que é o seguinte: eu gostaria muito de saber o que é que o Ministério Público achou da delação premiada e que é onde que vai ter a maior prova. Lá é que está a maior prova. Eu gostaria de saber muito. E a senhora acha que vai ter acesso a alguma prova, presidente? Eles me disseram que está sob sigilo, eles não me entregaram. Presidente, deixa eu te perguntar, qual o ponto mais frágil que a senhora considera no seu governo, que agora, se eleita, fará diferente? O ponto mais frágil? Interessante a pergunta, muito interessante, interessantíssima, tá bom? Já entendi. É o seguinte, eu acho que todos os governos humanos, todos os governos, a gente sempre pode melhorar. Por isso é que eu fiz essa frase, governo novo, ideias novas. Por isso que eu estou te agradecendo e acho interessante a pergunta. Num governo novo, ideias novas, significa o seguinte: eu tenho um acúmulo de experiência. Acúmulo esse que vem da minha participação no governo do presidente Lula e da minha própria atuação como presidenta da República. Então eu acredito que em todas as áreas eu vou melhorar. Eu vou melhorar na saúde com mais especialidades. Na segurança pública, por exemplo, vou dar um passo que eu acho fundamental. Eu aprendi ao longo desses anos que o crime age de forma coordenada. Ele se coordena, se prende, porque a gente faz muito isso. A gente ataca o crime aqui no estado, ele muda para o outro. Ataca numa cidade, ele muda para o outro. Isso nós vimos no Rio de Janeiro, nós vimos em Santa Catarina, nós vimos em todas as cidades que teve esse processo. Então, o que eu considero? Eu considero que, tradicionalmente, se dizia, a questão da segurança pública não é problema meu. Tem nada a ver com isso, o governo federal. Eu não concordo. O governo federal tem de ter uma atuação direta na segurança pública, direta. E essa atuação direta significa que nós temos de criar uma coordenação entre os governos estaduais e o governo federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, apoio das Forças Armadas, polícias civis e polícias militares. Isso significa que essa atuação será uma atuação coordenada de todos os estados da federação também. Nós fizemos isso na COP e deu muito certo. Aqui mesmo em Minas Gerais, independentemente de problemas, eventuais divergências políticas, todos nós soubemos agir em conjunto dentro do Centro de Comando e Controle. Para mim, esse modelo que o governo federal ajudou a organizar,
ele é um modelo de sucesso. É integrar as forças de segurança do país, ter uma política coordenada de atuação. Recentemente, nós fizemos a primeira grande operação piloto nessa área no Nordeste. Nós integramos os nove estados com as forças federais e fizemos esse processo de coordenação e de ação de segurança pública e prisão. Ele deu muito certo. É uma experiência que nós viemos tendo desde o Plano Nacional Estratégico de Fronteiras, que a gente integrou também, porque não atuavam integradamente os órgãos da Justiça, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, com as Forças Armadas. E isso deu muito certo. A outra área que eu considero importante, eu estou encerrando, gente, é a educação. Acho que além de todos os avanços que nós tivemos na educação, o Brasil tem de ter necessariamente dois grandes focos de atuação. Um é a valorização do professor, formação do professor. Professor no Brasil, quanto maior a formação, melhor para todos os brasileiros. Vale para professor de criança pequenininha. Né? Nós temos de buscar maior nível de formação. Estou falando aqui em mestrado e doutorado. E também em graduação universitária. Todos os professores. E melhorar o salário. Aí vão me perguntar de onde sai o dinheiro? Nós aprovamos uma lei, que é a lei dos royalties e do Fundo Social do Pré-Sal, que destina 75% dos recursos para a educação e 25% para a saúde. Eu acredito também que nós temos de reformar currículos. Reformar currículos. É impossível o nível de desconcentração curricular. Inclusive tem uma coisa que eu acho também terrível para o ensino médio. É o seguinte, se a pessoa não passa numa matéria, ela repete todas. Então, é uma coisa extremamente complicada que não acontece, por exemplo, na faculdade. Na faculdade, quando você tem um problema numa matéria, você repete aquela matéria. Alguns aqui já estão adotando, mas isso não tem, viu, gente, dimensão nacional. Isso é fundamental, porque você só imagina, você foi mal numa matéria, você repete todas. Não tem, isso não tem racionalidade. Então, essa é uma mudança que o MEC irá encaminhar no meu segundo governo. Eu vou fazer mais uma, viu, gente? Gente, eu não posso escolher, vocês vão. A senhora tem que ser atacada pelo seu candidato da senhora no debate, que vai ser na próxima terça-feira? Atacada? Sobretudo da Petrobras. Ô, meu querido, eu não temo nada, sabe? Eu tenho uma vida limpa. E além de eu ter uma vida limpa, eu tenho tolerância zero com a corrupção. Eu gostaria muito que alguém confrontasse o retrospecto da vida e também tem outra coisa. Eu não faço mau uso do dinheiro público. Eu jamais desapropriei um pedaço da fazenda de algum familiar meu. Jamais construí um aeroporto nesta fazenda. E jamais peguei a chave desse aeroporto e entreguei para ser gerida por um familiar meu. Eu quero te dizer o seguinte, eu tenho uma prática de uso absolutamente correto dos recursos públicos. E quem me conhece sabe que é assim. A regra é essa. Não tem essa história de tentar explicar o inexplicável. Porque eu acho muito estranho. Não é só uma questão de ser legal ou ilegal.